Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, sou servidor aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu sou o Júnior, servidor do TRT aqui da primeira região, e hoje a gente está aqui com uma convidada, mas muito, muito especial aqui no nosso canal do Mente de Concurseiro. A gente está falando aqui da Bruna. A Bruna é uma das primeiras concurseiras que a gente começou a trocar ideia quando o canal estava bem no comecinho. E eu acho que a rotina dela era muito o retrato da maioria dos concurseiros, sabe? Com dificuldade. É mãe, dona de casa, trabalhando fora, com pouco tempo para estudar. E agora, recentemente, ela mandou uma mensagem pra gente, uma mensagem que pra mim e pro Diego foi emocionante demais mesmo, assim, de verdade, Verdade. porque agora ela é minha colega, agora ela foi aprovada no cargo de analista do TRT do Rio Grande do Sul. Então, se Parabéns. você se você tem aí uma rotina corrida, pouco tempo, de repente tem filhos, tem mil responsabilidades, e aí sempre bate aquela coisa de achar que não vai conseguir e tal. Então já fica aí porque a gente vai conversar com ela. E eu acho que assim, a melhor forma de provar que é possível é conversando com alguém, né, que é a representação disso. Então a gente vai conversar com a Bruna aí. Fica com a gente, que logo depois da vinheta a gente troca essa ideia. Pessoal, hoje a gente está aqui para conversar com a agora concursada Bruna Adami. É assim que fala seu nome, Bruna? É Adami? É, a Dami, isso mesmo. A Bruna é muito especial para nós dois, assim, ter você aqui com a gente e tal, porque lá pelas idas de 2023, quando a gente conversou aí pela primeira vez, a gente conversou, você disse que um dia ia voltar aqui para conversar com a gente, né, ou no podcast ou no canal, depois que passasse. A gente sempre acreditou nisso, assim, desde que você falou com a gente a primeira vez. E até em um dos vídeos que a gente gravou, o Diego até falou na época alguma coisa do tipo que ele tinha certeza que você ia voltar aqui. Assim, e você cumpriu essa promessa agora aí, né? E de novo, assim, reforço os parabéns aí pela sua aprovação. Obrigada, gente. Vocês são muito especiais para mim. A gente trocava ideia já, né, ao longo do tempo, sempre que eu tinha alguma insegurança, alguma questão, eu dividia com vocês, porque como eu já falei para vocês em outras oportunidades, eu não tenho ninguém do meu vínculo, né, que Uhum, estudava junto para concurso, então sim. eu me sentia bem sozinha, bem isolada, assim, e um peixe fora d'água, né? Porque aí as pessoas vão dizendo assim, então assistiu aquela série? Não assisti. Vou colocar na minha listinha um dia eu vou assistir. Eu não podia ir dormir tarde, porque eu tinha que acordar cedo, tinha que começar minha rotina bem cedo, e eu não me dava assim muito luxo de me prender a uma série, a uma novela, alguma coisa que fosse me tomar tempo e me tirar sono, que eu já não tinha muito tempo, né? Então, era estudar, acordar, fazer a rotina com a minha filha, levar para a escola e trabalhar. E fim do dia também já não tinha mais tempo, porque tem a questão, banho, tema. Então, o meu horário de estudo era aquele, de manhã, cedo, e quando todo mundo dormia, de preferência, que era onde eu mais rendia. E foi assim por alguns anos. E agora vai ter bastante série para maratonar aí, né? Agora sim, agora já dá para começar. Bruno, eu tava aqui ouvindo você falar, e eu acho que assim, uma das coisas mais bonitas é quando a gente recebe mensagem de concurseiras especificamente, né? Que além de tudo ainda são mamães e tal. Então tem aquela coisa da tripla jornada, né? Às vezes a pessoa, além de mãe, né, é esposa e aí trabalha num outro lugar e aquela correria toda, né? Então, fala um pouco dessa dinâmica, dessa estruturação em torno de tentar girar todos esses pratos ao mesmo tempo.
Para fazer isso precisa de muita constância mesmo, porque motivado a gente está de vez em quando, né? Não é É. sempre. E, e mesmo sem motivação, eu acordava o horário que eu tinha que acordar, sentava e fazia o meu plano direitinho. Precisa de um plano, né? Um plano bem rigoroso, assim, de tanto tempo para tal coisa, tanto tempo para tal coisa, Uhum. tempo para, como você diz, né? Quem não revisou, quem não fez exercícios, não estudou. É isso Então, aí. É tem que isso. ter o tempo para o estudo, para o exercício, para as questões, para revisar. E se a gente não segue direitinho aquele plano de estudos, a gente não consegue ver o quanto progrediu, né? Então, eu estudava assim, cronometrando meu tempo, até porque eu não podia passar do tempo, passar da hora, depois eu ia ter que Uhum. começar o meu dia, né? Então, eu ia fazendo alternadamente as matérias, e estudando duas por dia ou duas mais questões de outra matéria. E assim eu ia. O que eu tinha no dia eram 3 horas. Nem sempre eu conseguia cumprir. Às vezes eu desligava o despertador de tanto sono e acabava me passando em 1 hora. Paciência, eu não desistia naquele dia, eu ia estudar e diminuía um pouquinho o tempo em cada matéria, e era assim que eu ia, porque às vezes o cansaço bate e a gente se perde um pouco mesmo. Perfeito. Mas o importante é não, hoje então não vou mais estudar porque não vai mais dar tempo. Eu ia e estudava o tempo que precisava, que eu ainda tinha, e para não perder aquela constância, né? E mesma coisa em final de semana, às vezes final de ano, né? Que a gente poderia se dar uma folga, eu costumava não me dar folga, podia estudar um pouquinho menos, mas estudava, né? Eu deixava assim para não estudar quando realmente não dava, por exemplo, uma viagem, fazer Uhum. uma viagem, 1 semana, 10 dias, aí vai ser difícil, a rotina vai ser complicada, não sei como é que vai ser a internet. Nesses momentos, sim, eu me dava uma pausa, mas se não, é aquele ritmo não é que tu vai deixar de aprender por causa daqueles dias, mas é que se tu perde o ritmo um dia, dois, depois já não tem mais vontade, É. né? O negócio é manter, colocar ele dentro da tua rotina. E aí o que eu fazia era isso. Depois de manhã eu começava meu dia, acordava minha filha, levava para a escola, ia para o meu trabalho. Final do dia não, já não, eu via que eu não, além de não render, tinha muita coisa em casa para fazer. Então, o meu estudo ele era de manhã, que eu sabia que eu ia render enquanto a casa estava em silêncio Aham. e acordava cedo, era o que dava para fazer. Cara, e você falou aí muita coisa que é bastante importante aqui. Uma coisa que a gente sempre fala por aqui, além da importância realmente da constância, né, nos estudos, é isso da gente fazer o possível, da gente não ficar achando que a gente vai ser sempre perfeito todos os dias, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Assim, o mais importante de tudo é sempre manter a constância. Então, uma vez que você mantém a constância, ainda assim, vai ter dia que você vai conseguir, por exemplo, fazer as suas 3 horas, vai ter dia que não, que vai fazer 1 hora só e tudo mais. Só que o resultado final foi o seguinte: você foi mantendo a constância, você foi fazendo o que deu, e o resultado final é que você foi aprovado, e não foi aprovado para qualquer cargo, foi para analista. Então, uma coisa que o pessoal fica muito na neura é sobre, sei lá, preciso passar rápido, senão não vale a pena, senão tem alguma coisa de errado comigo. Aí isso Sim. gera até uma dúvida, assim, desde o momento que você decidiu prestar o concurso até aqui, quanto tempo mais ou menos, assim, demorou? E, tipo, uma pergunta na sequência, se valeu a pena todo o esforço. O esforço com certeza vale a pena, né? Eu estudei, na verdade, foram 4 anos, mas esse concurso que eu fui nomeada, eu fiz já faz algum tempo, né? Não foi agora. Eu fiz agora um último do Uhum. TCE, estou aguardando, né, ver o resultado. Mas esse do TRT já faz algum tempo, então não foram 4 anos estudando para esse Uhum. concurso do TRT.
depois eu refleti sobre isso e pensei assim, poxa, se tivessem me falado lá no início que eu ia demorar 4 anos, acho que eu teria desistido. Mas aí, pensando assim, o que é 4 anos em uma vida também, né? Exatamente. E os 4 anos iam passar, eu ia estar aqui com 38 e eu não teria nada. Então, eu acho que É, eu não os teria 4 anos iam desistido passar de uma forma ou de outra, né? disso, Isso de aí. qualquer Então, jeito iam passar. O negócio é o que que a gente ganha no final das Então, contas depois. e aí a gente nem lembra o quanto sono passou, quanta raiva passou, né? Porque teve concursos aí no meio que eu fui fazendo e teve concursos que eu nem fui classificada, né? Da Receita Federal, nem me classifiquei porque eu não tirei o mínimo nos conhecimentos básicos. Então teve ali percalços que te fazem quase desistir, né? Porque tu pensa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí eu me dava um tempo, assim, por exemplo, esse da Receita, eu fiquei um mês sem estudar. Não propositalmente, mas porque eu estava sem ânimo. Sim. E aí eu uhum. disse, não, mas agora eu preciso voltar. Aí voltei. Aí depois fiz um outro, me lasquei de novo. E assim a gente vai indo até que uma É, hora dê certo, né? Não é, acho mas que algumas coisas que eu queria pontuar só para eu não esquecer. O que você falou de, eu mantinha ali uma rotina de alguma forma rígida, mas tinha dia que não dava, tinha dia que acordava mais cansado, tinha dia, enfim, que e isso vai muito no que a gente fala. Você já acompanha a gente há algum tempo, você vai saber. Vai muito do que a gente fala no sentido de assim. Primeiro, a vida da gente é dinâmica, então não dá pra entrar nessa loucura de você vai ter que estudar 10 horas todo dia, sabe? De domingo a Não domingo, tem por dois, como, três não. anos não vai acontecer, né? né? E Não. segundo, que é o que a gente fala, mas de alguma forma relativiza, que é o lance de dar os 100%. Só que não necessariamente o nosso 100% da terça vai ser igual ao 100% da segunda, né? De repente, o 100% da terça é só aquela uma hora que a gente teve disponível na terça toda, sabe? E é isso, a gente deu 100%, né? E persistiu. E, agora que você falou por último, de tipo, aí você vai, não é classificado, e tenta de novo, e aí se decepciona, essa coisa toda. E aí me fez lembrar de uma coisa engraçada que tinha um tempo que eu não pensava que às vezes quando eu ia me inscrever em alguma prova de algum concurso, né, tem banca que mantém ali uma espécie de histórico, né, das suas inscrições ao longo do tempo, né? E aí, às Uhum. vezes, aquilo ali era tão depressivo, porque você entrava, né? Você fazia o cadastro lá para aquele concurso, aí você via lá, tipo, essa prova desse ano é essa, e você tinha, tipo assim, meio que jogado na sua cara tudo que você já tinha tentado ali né? Assim, depois no futuro vira história engraçada, mas na hora é Na hora que a gente você tá se vivendo o confrontando negócio. com uma verdade ali que nem sempre é muito agradável de ver. Exatamente, eu tive que procurar meu diploma para apresentar, né, no TRT, e aí achei dentro de uma pasta um monte de prova, 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 porque eu sou uma pessoa que eu nunca, jamais eu vou sair sem a prova na mão, né? Eu espero chegar no fim, mas eu vou levar minha prova. Sim, Então, eu tenho, assim, ao longo da minha vida, né? Não nos últimos 4 anos que eu peguei para estudar mesmo, mas ao longo da minha vida eu já fiz umas 20 provas. Então, eu tinha muita prova guardada. Eu olhei assim, nossa, eu fiz essa prova, nem me lembro quando foi esse é concurso, isso. porque é muita prova. Mas, claro, foram provas esporádicas, assim, que, estudava só quando tinha o edital, então, aquela coisa que não era um plano mesmo de vida, Uhum. né? Era uma tentativa. Mas é engraçado saber que ao longo dos anos foram feitas tantas provas que eu nem me lembro mais, nem lembrava que eu tinha feito. Aí, assim, no meio Mas dessas aí, tem muito que acaba servindo até de treinamento também, né? Assim, sim, Com certeza, verdade, com verdade. certeza, sim, porque aí tu tem todo já tem todo tudo esquematizado, como é que eu vou chegar, que horas eu vou chegar, como é que eu vou fazer, não vou ficar nervosa, eu tenho tanto tempo para me programar para as questões, eu tenho tanto tempo para discursiva,
tu já vai com tudo em mente e não se apavora, né? Na hora do que acontece de verdade, né? Tu já vai fazendo simulados em casa, se programando, eu cronometrava tudo, para ver quanto tempo eu ia demorar, para ver se ia dar tempo mesmo. Geralmente eu chego bem no final, assim, né? Aham. Mas é o necessário, porque são provas difíceis e Sim. precisa pensar bem antes de assinalar, né? Sim. É, Bruna, deixa eu começar de trás para frente aqui. Conta pra gente como que foi ali aquele momento que você viu seu nome lá na tão almejada lista de aprovados do TRT e tal. O que que passou pela sua cabeça nessa hora? Qual foi a sensação? E é, em conjunto também. Quem foi a primeira pessoa que você contou e como que ela reagiu? Então, na época que eu fiz, eu fiquei em 15º lugar e tinha uma vaga só. Uhum. Então, foi chamada, eu fiz para o cargo de contador, né? Analista judiciário, área administrativa, especialidade contabilidade. Uhum. A primeira foi chamada e eu lembro que eu olhei aquilo e disse: Ah, jamais, vida que segue, vamos embora, não vai chegar nunca em mim. E realmente, ao longo dos anos, eu não acompanhei o andamento de quem estava sendo chamado, porque para mim era impossível. Não, área contábil ainda, né? Se fosse da área jurídica, poderia ser chamado mais gente, mas a área contábil não vai. Fui fazendo outros. E eu não fui pega exatamente de surpresa quando eu fui nomeada, porque me encontraram, sabe, naqueles grupos de Telegram Aham. dos que passaram e aí começam a acompanhar e Aham, fazem uma tabela, e existia aquele grupo, eu nem sabia que existia. E alguém me achou meu WhatsApp, veio me dizer, ó, tu é a próxima a ser chamada. Eu disse, como assim? Só Eu fica sou a próxima a ser desesperado. chamada, mas andou essa fila mesmo? E aí que eu fui atrás, eu vi que eu era a próxima a ser chamada e tinha uma menina que tinha passado num outro concurso no estado dela e ela ia assumir e ia ficar vago, ia ter uma vaga de contador. E aí ela comecei a conversar com ela também, ela me dando muitas informações assim, e eu ficando cada vez mais animada com tudo que ela me dizia do TRT, assim, que para mim parecia um sonho. E a gente foi ao longo desse ano de 2025, desde lá do início do ano, a gente foi se comunicando. E ela dizia: vão me chamar, vão me chamar. Ah, parece que vão me chamar agora em maio. Aí a gente ficava rezando as duas para chamarem ela. Aham. Não, não foi em maio, vai ser em agosto. Aí a gente ficava de novo rezando. E aí aconteceu em setembro de ela ser nomeada lá no TCE do Paraná. E quando ela saiu, ela disse: Olha, parece que vai ser rápida a coisa. Logo vão me substituir. E realmente foi questão de dias, assim. Aí ela foi me mandando: Ó, já deu o processo administrativo lá interno para te chamar. E aí, quando veio o Diário Oficial, foi só para oficializar mesmo, porque eu já estava contando com aquilo. Mas as pessoas próximas, aí eu já fui. O meu marido já sabia, né? Cada passo eu já ia contando para ele. E a minha mãe, no final, ali, antes de sair no Diário Oficial, eu já fui preparar ela. Porque a minha mãe, né, é uma pessoa muito pé no chão e Aham. a gente mora em Caxias do Sul, toda a nossa família é daqui, e o cargo é para Porto Alegre, Sim. né? Em hum, Porto Alegre. Porto Alegre fica 130 quilômetros daqui. Não é longe, não é tão longe, mas não é tão perto para poder todo dia se deslocar, uhum, né? sim, Então, eu já me informei durante o ano todo, eu já estava me informando sobre o trabalho híbrido, sobre como é que funcionava. Então, chegou na hora de eu decidir, eu já estava bem certa daquilo, assim, que eu sabia que ia ser bom para mim. E graças a Deus legal. foi bom, porque se eu tivesse sido pega de surpresa e não tivesse nenhuma informação, eu ia pensar duas vezes, ia cometer um erro. Pô, ainda bem que É, deu ia, certo. ia, ia precisar se estruturar, né? De repente, Exato.
aquela pressão de uma decisão muito repentina ali. É, Isso, e com tempo limitado, né, para é, decidir. sim, sim, é porque depois que chamam vira aquele passo a repassa, né? Você corre atrás de documento para um lado, não sei o quê, e diploma Isso e aí. certificado e E tem 30 dias. É, por isso que é bom estar com o psicológico preparado, né, nesse contexto. Exatamente, exatamente. Bem que tudo deu certo, o destino conspirou. Tudo, o destino conspirou, ainda fui nomeada agora, praticamente no fim da gravidez. Então, ainda vou tirar a minha licença agora bem tranquilamente, né? Vai dar pra fazer tudo com E calma. depois vou poder voltar e aprender tudo e aí sim assumir esse tão sonhado cargo, né? Pô, muito legal. Bom, Bruno, eu vou aproveitar então e tirar uma outra curiosidade nossa que a gente tem aqui. O que que te levou exatamente a decidir prestar concurso? Qual que foi o gatilho que fez você falar assim, poxa, é isso que eu quero fazer, vou começar a estudar? Então, eu trabalhei por 14 anos no Banco do Estado Aham, daqui, né? Então, o Banrisul, entrei em 2011 e quando chegou lá eu fazia alguns concursos ali da prefeitura daqui, né, ao longo do tempo, aí chamavam muito pouca gente, acabei por um tempo desistindo, e aí em 2022 aconteceram algumas coisas no banco que me fizeram repensar, sabe, aham, se eu queria ficar lá porque, enfim, algumas questões salariais que envolveram, né, que me deixaram assim, poxa, eu vou ficar na mão deles para sempre, desse jeito, sabe? uhum, E aí aquilo, no fim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque parecia tão ruim na época, e sim, aí foi o que me fez começar a estudar e não parar mais, né? Até fiz um pacote de uma mentoria, né? Sou muito grata ao professor que me ajudou, né? Me ajudou a montar um plano estruturado, e aí eu comecei a estudar, que eu digo assim, estudar de verdade, né? sim, E, e aí, ao longo desses anos, eu falava para muito pouca gente que eu estava estudando, né? Porque eu não queria me sentir pressionada fez e bem, fez sabe muito como bem. é, né? As pessoas vão perguntando e querem saber, e então, assim, só os mais próximos mesmo é que ficavam, que sabiam que eu tava na luta. E aí, agora no final, até eu comentei com alguns colegas meus, eu disse para eles, ó, aproveitem enquanto eu tô aqui, daqui a pouco eu não tô mais. E eles, o que que tu tá querendo dizer com isso? Ai, porque daí eu já estava mais tranquila e mais certa de que eu ia ser chamada, né? sim, Então, foi isso. Aconteceu uma reviravolta no meu trabalho que me fez repensar se eu queria continuar lá. E eu acho que é assim mesmo, né? Se a gente não tem alguma motivação, alguma coisa assim que te dê raiva, aham, talvez nunca vai começar, né? Então, alguma coisa tem que te provocar para que tu comece É, aquele esforço que não é por pouco tempo, muitas vezes vai ser por não ano. é, É, a não raiva é. às vezes é um bom gatilho, né? Tem sempre É algumas um... coisas que às vezes parecem ruins no momento, né? Por exemplo, que nem no meu caso, por exemplo, eu distribuindo um monte de currículo sem conseguir nada. Na hora tu não vai ficar feliz com um negócio desse, né? Você vai ficar É, triste. Só que você não sabe o que, que o destino te reserva depois. Porque se for olhar para trás, foi a melhor coisa que aconteceu comigo foi ninguém ter aceitado os meus currículos. Porque é, se não Isso fosse aí, isso, eu isso não teria conseguido mesmo. traçar esse caminho. Isso é muito legal, porque é o destino, né? É, Se tinha que acontecer aquilo para que tu fosse adiante. Então, o negócio é a gente aceitar as coisas que acontecem também, né? sim. eu ouvi uma coisa, eu lembro assim, na época que eu estudava e trabalhava e tal, é, eram sempre assim, esses empregos mais simples, com salários ínfimos e tal. E aí eu lembro de uma coisa que eu ouvi, acho que nunca mais saiu da minha cabeça. É um cara que falou, tipo, ó, se você tá passando por um inferno, continua, cara. Porque assim,
Se você parar, você vai ficar no inferno para sempre, sabe? É Exatamente. isso. É, você não, você pode não ter escolha sobre estar passando, mas é isso. A partir daí você pode parar ou não, né? É, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Isso ficou muito na minha cabeça, assim. Eu lembro, Bruna, que lá pelas idas de 2023, né, quando a gente começou a conversar e tal, você falava desse lance de só ter ali algumas horinhas por dia, 3 horas por dia e tal. Aí tem essa coisa, né? De ser mãe, ser dona de casa, trabalhar, salvo engano, até sem home office e tal. Uhum. E aí você falou que, tipo, que tinha toda essa estrutura que você tentava manter ali de uma forma, de uma forma mais ou menos rígida, né? Assim, com alguma flexibilidade, mas assim, tentar manter dentro da constância. E uma coisa que a gente sempre conversa com o pessoal é assim, em dois sentidos, né? Primeiro, assim, no sentido de tá estudando e pensando que tá pensando nas coisas que tá deixando de fazer, né? Isso normalmente é mais para quando a gente está no começo. E quando a gente está mais para frente na caminhada, eu acho que a coisa meio que Inverte. inverte, né? Aí você vai ver, você vai dizer se isso aconteceu com você. Aí vira ao contrário. Seria tipo assim, aí você sente culpa na hora que você tá relaxando, né? É isso Tipo, mesmo. caraca, eu tô aqui, ó, tipo, tudo bem que eu já estudei, mas se eu não tivesse aqui descansando, de repente dava para encaixar mais uns 40 minutos ali. Aí parece que a lógica muda, né? Você chegou a sentir isso? Como que era essa dinâmica dessa culpa, entre aspas? Eu sentia no início bastante com a minha filha, porque minha filha, quando eu comecei a estudar, ela tinha 3 anos, né? E ela às vezes pedia, mamãe, fica aqui brincando. E aí eu ia assim, quase morrendo, O e coração, eu como dizia que. para ela: Coração na mão. não, agora eu preciso estudar, eu preciso fazer 1 horinha, eu preciso estudar, sabe? E deixava ela com o pai brincando, depois ela esquecia, mas eu ia assim com dor no coração, né? E nos finais de semana também, por exemplo, sábado de manhã, eu pedia pro meu marido levar ela pro parquinho e eu ficava com o coração na mão de não estar junto. Mas aí eu sabia que à tarde eu ia estar livre, eu ia estudar de manhã Sim, e à tarde sim. eu ia estar livre e ia conseguir, né, fazer isso. Ó, tô ouvindo ela, chegou em casa. E agora ela já tá grande, né? E agora ela sabe o Mais quanto é importante tranquila. É. estudar. Agora ela sabe o quanto é importante estudar. E depois, sim, acontecia Olha de. uma cabecinha ali, ó. Tá aqui, ah, Oi? Oi, moça. diz oi. Tudo bem? Vai lá. E depois, sim, eu tava tão acostumada, né, com o ritmo de estudo que a gente fica naquelas, né? Poxa, agora eu podia estar estudando. Às vezes fazia 1 hora de almoço, eu pensava, vou estudar. E aí almoçava, se distraía, passava o tempo. Putz, por que que eu não aproveitei ali meia hora para fazer umas questões no celular, né? Tinha um aplicativo para fazer, e aí ficava aquela culpa também. Mas eu sempre tive o pé no chão, assim, de que eu estava fazendo o melhor que eu podia, né? Claro, todo concurso parece ser o concurso da vida, né? Sim. Eu tinha a impressão assim, não, esse eu tenho que É passar, o porque concurso. esse vai É ser, o esse é concurso. o É. concurso, esse Quem é o nunca? concurso. Quem nunca, né? E muito me enganava, né? Aí, às vezes, nem classificada era. Eu pensava, agora tudo de novo, tá, mas vamos lá. E não é tudo de novo, né? Porque a gente Aham. já tem todo É. um conhecimento Uma e bagagem, sim. isso, só vai ter que trocar ali, modificar algumas matérias, mas esse acúmulo é muito importante na hora de fazer questões, tu percebe o quanto tu sabe, né? E Sim. coisas que tu estudou lá no início que tu nunca mais esqueceu, mas que tu não Sim. precisou estudar de novo porque já está Sim. na ponta da língua. Então, realmente, um dia uma amiga me disse:
nada do que tu estudou está perdido, É. né? Tudo é conhecimento que está na tua cabeça, às vezes só precisa revisar e, e a gente vai acrescentando coisas, mas nada é perdido, e é verdade. Sim, com certeza, Né? com E tem certeza. muita coisa que você está falando que ressoa muito com a gente. Por exemplo, e uma coisa que com certeza todo mundo que passar em concurso em algum momento vai perceber é o seguinte: isso a gente sempre fala, mas às vezes quando a gente está ainda dentro do processo de estudo é difícil da gente assimilar porque a gente está ali naquela correria, a gente está ansioso, a gente está nervoso, mas isso Sim, da gente não tratar os concursos como o concurso, que nem você estava falando, isso é extremamente importante. O que a gente sempre fala aqui de você escolher um sim. tipo de concurso e avançar, porque foi o que você, tudo que você falou foi perfeito. Primeiro que quando a gente coloca uma carga muito grande em um concurso, a gente fica mais nervoso. E segundo que, como a gente escolhe um tipo de concurso, a gente vai acumulando esse conhecimento que definitivamente não é perdido. Cada Nem de concurso a longe. gente vai melhorando cada vez mais, né? E você está aqui também é uma prova viva disso. E E uma coisa importante também que agora eu lembrei, é tu não focar só num específico e não fazer outros ao longo do tempo, porque esse do Uhum, TRT, por exemplo, eu estava estudando para um do IPAM, que é o Instituto de Previdência aqui de Caxias do Sul, uhum, o curso municipal, eu estava estudando para aquele. Aí, quando eu terminei a prova daquele, eu comecei a estudar para o TRT, mesmo assim, aham, focado. Mas, assim, eu queria mesmo o IPAM. Eu tinha na minha cabeça que eu queria o IPAM. sim. Aí eu, não, mas vou fazer do TRT, vou fazer. E olha só, Vai que. É, é. E o do IPAM eu fiquei em terceiro lugar e nunca fui chamada, né? Porque era cadastro de reserva, acho que não chamaram nem o primeiro. E aí, esse que caiu assim de paraquedas, que eu fiquei em 15º, legal. agora tô aí. Pô, muito legal. Pô, e uma coisa até que você estava falando até também, por exemplo, do almoço. Isso me lembrou uma coisa que você também falou com a gente em algumas das conversas que a gente teve, que você ouvia muita videoaula no almoço, no trânsito. Você falou que assim, usava muito nesse período de trânsito e tudo mais. Isso continuou assim na sua rotina até o final? Como que você aproveitava isso até do que a gente chama aqui de tempo morto, né? Às vezes que nem você falou de lavar uma louça, usar o trânsito. Como que foi Uhum. isso ao longo da sua jornada? Sim, eu sempre baixava aulas, baixava daí só o áudio das aulas. Geralmente eu baixava assim matérias ou que eu já tinha estudado, né? Porque tu tá ouvindo e dirigindo ao mesmo tempo, não Uhum. pode ser o primeiro método de É, estudo é uma esse, né? revisão. Exato, então eu fazia como revisão ou fazia, por exemplo, aulas de direito constitucional, assim, que eram aulas mais explicativas, com exemplos práticos. Então, aquelas aulas de direito constitucional me estão até hoje, assim, na minha mente, de tanto que eu ouvi. E aí, realmente, essas eu não precisei estudar, porque eu não sei se a didática da professora, enfim, era muito boa. Aham, Ela explicava até demais, mas como foi uma época que eu tinha tempo, que eu estava estudando, sem nenhum edital previsto, eu vi o direito constitucional, assim, da base até tudo que eu podia, porque eu não tinha pressa. Então sim. eu gravei muito aquilo foi muito significativo para mim, porque É eu básico. consegui assimilar bem. E eu usei isso até o fim, até o fim. Daí, no final, às vezes no pós-edital é mais corrido, uma matéria que não vai dar tempo de estudar, vai assim mesmo, vai Sim. só ouvindo enquanto está no trânsito, é melhor que nada, né? A gente aproveita, né? É, e, Aproveita, e aproveita. aí, até nesse contexto, assim, quando você estava no começo ali, meio que se familiarizando, né, com o mundo dos concursos e tal, você veio de exatas, né? Sim, E aí, assim, qual que você acha que foi a maior dificuldade, tanto assim, geral, né, no estudo falando de uma forma geral, quanto de alguém que, por exemplo, que veio de fora do direito e teve que meio que acoplar aquilo ali no conhecimento que já tinha para poder continuar. Qual foi a maior dificuldade que te assustou mais ali nesse contexto? na verdade, assim.
como a contabilidade para concurso ela já é extremamente complexa e eu admiro muito quem não é da área contábil estudar contabilidade, porque a contabilidade avançada eu acho dificílima para concurso, né? Então eu tinha na minha cabeça que nada era mais difícil que isso. Então, Eu acho nem a justíssimo. parte, É uma boa forma de enxergar. né? Nada era mais difícil. Ai lá que eu tô começando a falar contigo. E o que eu tive muita dificuldade foi na época que eu tive que estudar legislação tributária, assim, acho que nem aprendi Uhum. aquilo direito, aquilo pô, era absurdo. E além do direito tributário, acho que o restante, assim, foi mais tranquilo. Eu não tive grandes dificuldades e eu tentava não encarar aquilo como algo impossível. Sim. Uhum. Porque se eu encarasse como impossível, eu ia detestar a matéria e eu não ia querer estudar. Sim, sim. Então, eu procurava não tratar dessa forma, assim. Eu nunca gostei muito de estudar, por exemplo, raciocínio lógico, aquela coisa de proposições, achava, assim, que era nada a ver. Tudo menos lógico, né? Não, é tudo menos lógico. Mas peguei do início, fiz meus resumos, fui fazendo exercício, até que chega uma hora que flui, que tu consegue fazer. Então, eu tentava não encarar nenhuma, assim, como extremamente difícil, para não me desanimar e não acabar deixando ela de lado. Sim. Sim, Não é isso, isso também é muito importante a gente não criar nenhuma pinimba, né, com matéria, porque senão a gente fica depois com uma dificuldade natural de aprender. sim, E real. admiro muito Sim. você por conseguir aprender contabilidade, porque eu fiz um concurso de Ministério Público que caía em tese contabilidade. Aí comecei a estudar, só que eu sou muito ruim com matemática, qualquer coisa do gênero, e contabilidade para mim tudo soava muito ao contrário. Assim, o que era, sei lá, débito parecia crédito, o que era crédito parecia débito, era um negócio que para mim assim foi Nossa. muito difícil. Passei quase um ano tentando entender o básico. Quando eu entendi o básico, saiu o edital e saiu contabilidade, mas eu fiquei com uma raiva porque eu demorei tanto tempo para conseguir entender aquele negócio que eu queria depois que continuasse ali. Ai, Ou então, agora que eu aprendi essa porcaria, né? é isso aí. E Então, sabe que eu cheguei a desistir uma época da área contábil, né? Eu fiz um concurso do DENIT e era da FGV. E eu fui muito mal em contabilidade, muito mal, muito mal. E eu disse assim, poxa vida, eu sou contadora. E eu fui tão mal que eu disse assim, eu vou trocar de área. Eu vou começar a estudar para a área administrativa, onde pode, onde aceita qualquer nível superior Especialidade. de qualquer especialidade. E por um tempo eu fiz isso, fiquei um ano inteiro estudando para o TSE, para a área administrativa. Fiquei lá numa colocação que acredito que nunca vão chamar, enfim, mas até não foi tão ruim, porque tendo em vista a prova CESP, né, uma certa nula, uma errada nula uma certa, e pela quantidade de candidatos, até acho que não fui tão mal, mas depois eu percebi que eu me desvirtuei, assim. Então acontece essas coisas também no meio do caminho, eu me desvirtuei, porque eu acho que foi só uma decepção com a contabilidade e eu depois eu acabei voltando. Mas por um tempo, foi um tempo perdido, sim. porque a gente acaba saindo do nosso foco pelo nosso emocional, né? Aham. Aquilo Não, dá mas valor eu costumo contar essa história. É, e eu acho assim que encaixa perfeitamente com o que você falou, porque o que acontece é que a galera, aí eu não sei assim quanto tempo você já estava estudando nessa época, né? Há quanto tempo você vinha estudando, mas principalmente depois de um concurso que a gente vai mal, ou para a galera que está muito no começo, é essa coisa às vezes a gente subestima, né? Por mais que possa ser inconsciente, mas às vezes a gente subestima o quão diferente é o jogo do concurso. Eu lembro de um concurso que eu fiz uma vez, eu estava na faculdade ainda, e tinha uma colega de turma que ela era.
formada em letras, né? Então ela fazia direito comigo, ela era formada em letras e o trabalho dela, né, enquanto fazia a faculdade, era revisar livros para uma editora. Esse era o trabalho dela, né? Era o que ela fazia o dia inteiro. E eu lembro que a gente fez um concurso, agora eu não lembro se foi, eu acho que foi para algum tribunal, mas não vou lembrar qual. E eu lembro que, tipo assim, nessa prova eu acertei 3 vezes a quantidade de português que ela, sabe? E assim, o estranho da situação foi que isso não fez eu me sentir particularmente especial, porque eu já vinha estudando há algum tempo e sabia que, tipo assim, cara, não, sabe, tipo, não é que eu sou gênio, é porque ela tá começando agora e ainda não se deu conta que, tipo, português para concurso, qualquer coisa para concurso, é uma coisa, sabe, tipo, Totalmente completamente diferente, diferente, né? é. E é cheio de pegadinha e casca de banana no meio, então é muito diferente daquilo que tu trabalha, por mais que tu trabalhe na área. É totalmente diferente. Sim, É, e vai é outro jogo. por isso que às vezes precisa anos, né? Porque tu precisa É, trabalhar o estudo da banca, das bancas, né? E às vezes pra tu, Sim, mim, de tu, longo sim, prazo. tu vai focar em uma e abre o edital, é outra. sim, é Dá bem aquela isso. decepção. Aí, essas particularidades de concurso, uma coisa que a gente sempre fala por aqui também é que a gente é muito contra essa coisa de regras absolutas, sabe? Essa coisa muito engessada. E eu lembro de uma outra conversa que a gente teve também, que você veio falar com a gente de uma angústia que você tava, tipo, de alguma coisa de você ter ouvido de ter que fazer 100 questões por dia, era alguma coisa parecida com isso. Não sei se você lembra disso. Lembro Aí disso. você tinha ouvido isso. Aí, assim, aí dentro da sua rotina, de você ser mãe, se você só ter 3 horas por dia. Aí acho que quando tu olha aquilo, bate aquele desespero de, poxa, se precisa fazer isso, então não sei se eu vou Eu conseguir fazer. desisto. É, Então, É, como que, com o passar do tempo, você acabou lidando com esse tipo de pressão, sabe? Com essas regras absolutas, meio que o pessoal acaba falando por aí, que em alguma medida acabam fazendo a gente pensar que a gente fica excluído de uma rotina que a gente consiga prestar o concurso, especialmente quem tem uma rotina corrida como era a sua, sim, né? Como que você lidou com isso no passar do tempo? quando a gente é concurseiro e tem um Instagram, uma rede social, aparece tudo que é informação de concurso ali e pode ser coisa boa e pode ser coisa é, pro mal, né? Pro mal mesmo, assim, para te quebrar. Então eu acabei vendo um trecho de uma entrevista de uma mulher que disse que ela fazia. Quando ela pegava questões para fazer, ela fazia 50 questões, e se ela errasse lá na questão 39, ela voltava e fazia 50 de novo. E eu pensei assim, como assim? Como assim? Isso não existe. Com que tempo? Como que ela fazia isso? Ela virava à noite, então ela não dormia. E foi aquilo me desanimou. E aí eu falei com vocês e vocês disseram: esquece isso, isso aí é uma viagem, não, isso não existe. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais olhar esse tipo de coisa. Eu é. peguei e retirei, sabe? Aham. Me aparecia assim, uma pessoa dando entrevista, eu já tirava, não vou me espelhar, porque eu já olhava assim embaixo e dizia, primeiro lugar em tal concurso. Eu não preciso disso, eu não preciso ser o primeiro, É isso aí. eu preciso ser o primeiro mesmo. Eu vou Não, ignorar. é uma coisa Só precisa que da vaga. todo mundo que conversa comigo, né? Porque assim, depois que eu comecei a estudar para concurso, né? Eu brinco que eu me tornei o testemunha do concurso, sabe? Todo mundo que cruza meu caminho fala: você tem 5 minutos para conversar sobre concurso? E assim, quando eu entrei na defensoria, isso é história real mesmo. Quando eu entrei na defensoria, eu convenci a gerente do banco que estava abrindo a minha conta para o trabalho que eu nem tinha começado ainda a estudar para concurso. Então, era um negócio, né, Eu já tentei diferente. muito, eu Uma tentei muito coisa iniciar que pessoas também. exatamente. E tem uma coisa que o pessoal, quando manda mensagem, ou às vezes as pessoas que eu converso estão próximas, falam: pô, Diego, mas só tem, sei lá, só tem 5 vagas, sabe? Eu falo: cara, mas de quantas você precisa? Você só tem um corpo, cara, sabe? É Você isso só aí. precisa de uma.
Então, Isso é uma isso coisa que a gente muda a aprende também, perspectiva, né? né? E o número de vagas, não significa muita coisa. É. Sim, É Sempre outra chamam muito coisa mais, né? que te deixa mais tranquilo, É né? isso Tu aí. sim, não fica aquele desespero, ai, são só tantas vagas. Não, calma. Fica na lista. Depois, sim. Sim. daí que vão ir chamando, aí que tu vai ver se era aquilo mesmo de vagas ou não. Não, e assim, e a tendência é como aconteceu com você, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Júnior, como aconteceu com milhares de pessoas, que é assim, a gente faz aquele concurso, né? E aí, por qualquer motivo que seja, sei lá, demora a chamar, ou às vezes você não passou nas cabeças naquele concurso em específico, qualquer motivo que seja, não te chamaram imediatamente, você continuou estudando, e aí, às vezes, quando você já nem lembra mais, sabe? Eu já no MP daqui. Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com você. O pessoal achou meu número, não sei nem da onde. Falei, cara, não é possível, deve ter meu celular em algum canto da Dark Web, porque eu me cadastrei em nada, o pessoal achou, não sei como. E aí, era um pessoal que eu estava prestes a ser chamado para o TRT lá de São Paulo. Eu nem lembrava desse, mas nem cruzava mais minha cabeça esse concurso, sabe? E aí o pessoal, tipo, ó, pô, se você não for assumir, será que você assina lá aquele termo de desistência para, né, para já acelerar e sair da frente e tal? Eu falei, não, de boa. Então. É isso, tipo, se eu ficasse pensando, por exemplo, imagina que eu boto na minha cabeça que tem que ser o TRT de São Paulo, né? Aquele tempo todinho ali, a minha vida ia ficar parada, né? Eu ia ter perdido, por exemplo, a oportunidade de fazer pro MP aqui do Rio, que foi o meu concurso, né? E que no fim das contas, até comparando, é melhor para mim, né? Seja financeiramente, seja por estar perto das pessoas. E eu ia ficar lá por anos, sabe? Tipo, não, TRT, 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 sabe? E se porventura não chamasse, aí pronto, aí que acabou a vida mesmo, aí que a pessoa, É, sabe? não dá para focar não pode ter só um alvo, né? Tem Sim. que ir E não fazendo. ficar preso a essa coisa de quando que vão me chamar, quantas vagas tem, Ah, sabe? não, senão tu enlouquece, não dá mesmo. Tem que ir seguindo a vida, estudando. De repente vai acontecer alguma coisa do passado e que ótimo. Se cair de Então, paraquedas, melhor ainda. e E se você ficar nesse. travado, pode acontecer, por exemplo, que nem foi comigo. Quando eu fiquei muito preso a um concurso, eu não estudei direito para o concurso do Ministério do Trabalho, que foi onde dois colegas nossos passaram. Então eu fiquei um pouco parecido com você dentro do contexto de quando você parou um tempinho. Eu cheguei também a dar uma desanimada no estudo naquela época, eu dei uma parada, aconteceu desses dois amigos meus passarem e eu fiquei ali depois esperando. Se eu tivesse continuado, ou se eu não tivesse se eu não tivesse tão focado no concurso que já tinha passado, é possível que eu tivesse conseguido passar para aquele concurso também, né? São coisas que Exato, acontecem exato. assim, no meio do caminho. Nesse Acontece. contexto que o Juno lembrou dessa conversa das 100 questões e tudo mais, é engraçado porque, assim, a sensação que dá é que todo mundo passa, dentro das suas peculiaridades, mas todo mundo passa por estágios mais ou menos parecidos, né? E assim, acho que invariavelmente, em algum momento, todo mundo tem aquela coisa de achar que tá todo mundo aprendendo, menos eu, sabe? Tá todo mundo avançando, menos eu. Só eu que não tô conseguindo e tal. Isso aconteceu com você também? Como que você lidava com esse tipo de coisa? Sim, isso foi outra coisa que eu acho que eu comentei com vocês em algum momento, que eu tinha assinatura do Estratégia, eu fazia os simulados, né, que apareciam, e os simulados lá eles colocam, se tu fizer em determinado horário, lá naquele dia que eles estabeleceram e colocar as tuas respostas, eles fazem o ranking Hum, de como as pessoas foram, para tu ter uma ideia de como tu está, né? Colocado. E eu lembro que num ranking, assim, alguém tinha acertado tudo, sei lá, 100% do simulado. Aham. E aí aquilo me deu um desespero. Eu pensei, meu Deus, como essa pessoa acertou 100%? E eu acho que eu mandei para vocês, eu tenho a impressão que sim.
E vocês responderam, não é bem assim, Bruna, vai com calma. Isso aí tem gente que gosta de aparecer. É verdade, eu Faz, lembro dessa conversa. Direto. lembra? Verdade, Tem gente que faz simulado e gosta de, né, crescer o ego, é faz com verdade. consulta. Não, realmente não tinha como saber como é que aquele simulado tinha sido É, feito. E aí, a partir disso, eu comecei a. Eu já nem fazia no dia certo, eu fazia em outro dia e não olhava ranking nenhum para não. Fazia e via o meu resultado e era isso. Tem coisas que a gente tem que ignorar, porque senão o psicológico começa a fazer uma chantagem com a é gente, né? isso. Fica. É curioso porque isso vale para os dois lados. Agora eu lembrei de uma situação em que. Só que aí, na época, era até presencial. Um concurso, salvo engano, para o TRF, né? Em que eu fui, era uma turma de simulados, né? E aí você ia, tinha uma sala e tal, que aí a ideia era você se colocar num ambiente mais ou menos, né, parecido De ali, tal, prova. aquela quantidade de tempo, você recebia uma prova, né, que os professores do curso faziam, aquela coisa toda e tal. E eu lembro que eu fui muito, muito bem no simulado, eu fiquei tipo assim, sei lá, entre os quatro primeiros. E aquilo ali, eu acho que jogou muito contra mim no sentido de, no sentido de ter me deixado mais confortável do que eu deveria ter ficado naquele momento, sabe? Uhum. Então, acabou que na prova mesmo, assim, que do TRF, eu fui super mal, sabe? Fui super mal, assim, não tinha a menor possibilidade de ser chamado, nem no cenário mais otimista do mundo. É, e eu acho que em grande parte foi o quanto eu fiquei com essa falsa confiança, né? Então, acho que ainda tem essa coisa, pode funcionar, Tem os né, dois pros lados. dois lados, É Uhum. curioso que a gente fala muito disso, que muitas vezes o erro, ele é melhor para a gente do que o acerto, né? Pior que é. Porque quando a gente acerta, às vezes a gente tem ali uma ou essa falsa sensação de segurança, né? Que às vezes a gente precisa fazer menos, ou às vezes a gente até grava menos. A gente fica, às vezes, com muito medo de errar em simulado, de errar em questão e tudo mais, mas justamente quando a gente erra e depois a gente vai tentar dar uma olhada do porquê que a gente errou, é justamente nesse momento que a gente consegue, de fato, memorizar a matéria, né? E conseguir aprender de verdade. É bem curioso isso, né? Exatamente. A gente não gosta de errar, faz o simulado querendo É, acertar tudo, aí vai mal, aí, poxa vida. Mas é aquilo ali que faz tu ir atrás do erro e memorizar e não errar mais, né? Sim. eu lembro de uma outra conversa que a gente teve, salvo engano, sobre resumo, grifo. Não sei se você vai lembrar. Você brincou com alguma coisa do tipo, que tinha uma memória muito curta, uma memória ali de 3 segundos e tal, né? Que precisava ali dos seus resumos dessas coisas, desse tipo de coisa e tal, mas que, salvo engano, tinha ouvido falar em algum lugar que esse tipo de coisa era perda de tempo, né? Que, é, é, enfim, que o que você ia investir nisso você poderia gastar fazendo outras coisas e tal. É, e aí, como que funcionou isso para você? Você continuou seguindo ali o que você vinha fazendo? Essa opinião da galera influenciou de alguma forma? Ficou meio lá, meio cá? Na verdade, assim, quem trouxe isso à tona foi o professor da mentoria, né? Aquela que eu fechei para ter um plano de estudos e o que ele disse, mas eu entendi o lado dele. O que ele quis dizer é porque ele passou em pouco tempo, ele passou em 9 meses para auditor da TGU. E como ele tinha pouco tempo, ele ia grifando, depois ele só revisava aquilo que ele grifou, e foi assim que ele foi memorizando e deu certo. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa de escrever muito, de fazer muito resumo. Uhum, E eu não consegui me desvencilhar totalmente, né? Porque faz parte de mim, assim, eu preciso, pelo menos na questão de prazos,
percentuais, esse tipo de coisa, para memorizar eu tinha que escrever e depois revisar só aquilo. Uhum, Sim. Então eu acabei fazendo um meio termo, né? Eu realmente parei de fazer grandes resumos, porque era perda de tempo, uhum, nisso eu tinha razão. Mas aí, quando eu chegava no final do estudo de uma matéria e eu ia, por exemplo, sei lá, ler uma lei, a lei de licitações. Não, mas tem coisa aqui que eu não vou conseguir memorizar. Então, eu pegava um flashcard, assim, escrevia à mão mesmo, o percentual tal, o percentual da garantia do contrato, o percentual, para depois só ler aquelas informações especificamente. O restante eu já sabia com o estudo, com as questões. Mas algumas coisas específicas, sim, eu continuei fazendo. Eu tenho ainda meus resuminhos. Eu não consegui me desvencilhar largar de totalmente disso. vez. Mas foi usado de forma mais consciente, assim, Mais para estratégica. otimizar, mais estratégica, exatamente. É isso, tipo, cada um tem um método de aprender também, né? Eu sempre fui o cara que eu preferia os resumos. Aí, nesse contexto, eu também conseguia fazer ali meus resumos mais enxutinhos e tal. O Diego sempre acho que preferiu mais os grifos, né? De uma forma geral ali. Então, realmente, Sim. cada um às vezes vai tendo um método. O negócio é a gente encontrar o nosso equilíbrio, né? Dentro Isso. desse É, cada cenário. um, cada um funciona de um jeito, né? Sim. E uma outra dúvida até que a gente tem também é o seguinte, nesse tempo todo que você estudou, teve algum momento que foi mais difícil para você, alguma coisa que marcou mais assim nesse contexto de dificuldade? Ou não teve nada assim que tenha sido muito marcante, foi mais ao longo do tempo? Não, assim, o que eu achei mais difícil foi agora no final, que eu sabia que eu ia ser nomeada para o TRT, Uhum. mas eu não tinha a certeza absoluta. E eu tinha que Esse momento continuar foi estudando para o TCE, que ia ser agora em outubro, né? Então eu passei o ano na esperança de ser chamada e, ao mesmo tempo, eu não podia desfocar do TCE, porque se nada desse certo, eu ainda tinha o TCE. Então foi mais difícil esse último ano, porque a minha cabeça estava um turbilhão, assim, e nos últimos meses, principalmente. E eu pensava, será que agora eu largo e deixo, né? Vou ser chamada, então eu vou largar. Eu tive mais dificuldade de me concentrar nesses últimos tempos ali. Eu queria ter dado um gás maior, assim, em algumas matérias, e eu não consegui em função disso. E aí eu fui chamada, eu tinha que separar um monte de documentos, e aí eu já não tinha mais tanto tempo para estudar. E aí foi o momento que eu mais desfoquei, assim, que eu fiquei mais sem tempo mesmo e com a cabeça, assim, muito emocionada, né? Aquela coisa, sim. você chamada, mas eu tenho esse aqui, eu quero ter um plano B. E aí foi a parte mais difícil, essa. E tu vê, uma coisa que tu nunca imagina, né? De repente eu vou ter dois concursos que eu vou poder escolher. Olha que A coisa gente no início não maravilhosa. imagina nenhum direito, né? Quem dirá dois. Exatamente. É um ótimo problema para se ter, né? É um ótimo problema para você ter. Foi. Esse momento é um que a gente precisa ter muito sangue frio, quando a gente está próximo de ser chamado para um É, concurso. Que a gente precisa sim, continuar estudando, porque pode acontecer de, infelizmente, às vezes a gente não ser chamado. E numa dessa a gente pode perder uma outra sim. oportunidade. Então, seu caminho foi certinho, tudo que precisava ser mesmo, né? Exatamente, exatamente. É essa hora que a gente tem que ter exatamente isso, sangue frio. Porque senão, se tu deixa te abalar pelo emocional. E aí, Bruna, a gente brincou sobre o lance de ver as reprovações, ver os concursos que a gente passou, que a gente fez, né, e não passou e tal. É, como que você lidava com isso como que você lidava com isso por mais, assim, eu acho que é fora da realidade a gente querer que isso não afete a gente de nenhuma forma. Eu acho que isso não tem como, não sei nem se é saudável, mas como que você fazia para, por mais que abalasse, né, ou ficasse decepcionado, para que isso não te parasse de vez, né, não jogasse uma pá de cal ali no sonho.
Bom, primeiro eu pensava no meu objetivo inicial, por que que eu comecei, né, a estudar. Uhum. E aí depois eu pensava no quanto eu já tinha estudado e que eu não queria morrer na praia. Depois eu me dava um tempo, né, pós-prova, assim, aquela decepção, aquela coisa, chorava os primeiros dias, né, porque a vida do concurseiro, ela é bem Dolorida. penosa, assim, porque tu pensa em desistir, tu chora, tu fica feliz, tu fica confiante, depois tu já te coloca lá para baixo, não, não vou conseguir. Então são altos e baixos, assim, tem que ter muito foco no objetivo mesmo para não desistir. Sim. Então eu me dava um tempo, às vezes ficava 15 dias sem estudar, depois não, agora eu vou recomeçar. Depois que Aham. passava aquele trauma, aquela. Eu achei muito legal num episódio vocês falam que todo mundo tem o concurso, como é que era a palavra? O concurso trauma da vida, né? Ah, É Sim. verdade. é. Eu pensava sempre naquele da Receita Federal, nossa, meu concurso trauma. Eu falava para as pessoas, um caminhão passou em cima de mim, voltou de ré, assim, que foi uma coisa horrível. E foi quando eu fiquei aquele mês, depois TSE também, me dei ali, era início do ano, me dei um mês ali para recolocar as ideias e também não tinha nenhum edital assim que eu estivesse de olho ainda. Então, é isso, é te dar um tempo para respirar, mas não tanto tempo a ponto de Aham. depois esfriar, né? Eu Sim. tava naquele tempo, mas eu pensava assim, tá, dia tal eu vou voltar. Então, né, Então, colocava quando você parava, você já botava ali um Compromisso. norte, ó. Só até ali. isso. Até ali eu vou descansar, vou assistir uma série, vou dormir até mais tarde, depois eu recomeço. Para não, porque senão eu teria sido jogado fora todo o estudo, né? Todo o tempo, não tinha porquê. Se eu tinha um objetivo e eu queria alcançar ele, eu pensava, uma hora vai acontecer, nem que demore 10 anos, mas uma hora vai acontecer. Pô, tem É. umas coisas, né? Todo mundo tem essa. Se o concurseiro não tem um concurso trauma, né? Tem alguma coisa de Ah, errado. é. Não Alguma fez, coisa de não fez prova o errado. suficiente. É meu único palpite. Porque tem muita coisa que acontece justamente porque a gente está dando importância, né? Por exemplo, a gente sofre com uma reprovação justamente porque a gente está dedicando tempo para aquilo ali. Se a É, gente não sim, estiver fazendo isso, a sim. gente não vai sofrer É, por conta é. disso. Quem não liga não Exato. sofre, né? É isso É aí. mesmo. É, E a constância, ela é boa até por conta disso, isso que você falou, de não jogar o tempo perdido. Porque tem um tempo depois que a gente fica um pouco com quase que uma contradição assim na mente, né? Porque às vezes a gente está estudando há tanto tempo e isso faz a gente desanimar um pouquinho, pensar em desistir. Por outro lado, é a gente está estudando há tanto tempo que faz a gente não desistir no final das contas, né? Porque tu fica assim, é. pô, também já cheguei até aqui, já estou tanto tempo. Então, às vezes, você nem está acreditando tanto que vai, mas ao mesmo tempo você também não quer jogar aquele tempo fora e fica naquela É só questão de contradição. perspectiva, né? É isso aí. E no final das contas, tipo, quando a gente mantém a constância, dá certo. E até agora, assim, que agora que já deu certo para você, que você já foi chamada, já saiu o nome lá no Diário Oficial, que você faria, por exemplo, de diferente se você pudesse meio que voltar para o início da sua jornada, ou também junto com isso, assim, o que você acha que fez de certo para você chegar até a sua aprovação? O que você faria de diferente e o que você acha que você acertou em cheio? Bom, o que eu acertei em cheio foi manter a constância, manter o foco, e mesmo quando eu já não estava mais acreditando em mim, eu tinha sempre uma pontinha de esperança, e as pessoas que me conhecem, que sabem que eu sempre fui dedicada nos estudos, Uhum. acreditavam em mim, então eu também não queria decepcionar eu queria que uma hora eu pudesse dizer, olha, deu certo, aconteceu, todo o meu esforço valeu a pena. E erros, sim, cometi vários. Não escutar o que por exemplo, o professor da mentoria me dizia que eu tinha que fazer, algumas revisões
mensais também, por exemplo, eu ignorava essas Uhum. revisões. Não, eu quero ir adiante com o conteúdo, então essa revisão deixa para lá. Aí depois de um ano eu fui contar para ele que eu nunca tinha feito. Ele disse: Mas como assim? Um ano? Agora que tu tá me dizendo isso? Um ano depois tá me dizendo que não fez revisão. E aí eu resolvi colocar aquilo, né? E resolvi também dividir meu tempo e colocar um tempo para questões especificamente, para nunca deixar de Uhum. lado as questões. E a outra questão que eu acho que eu errei, feio, foi ter pipocado muito de concurso em concurso muito diferente um do outro, né? Sim. Eu não, mas também foi por falta de conhecimento. Quando eu comecei a estudar, eu nem sabia a infinidade de concursos que Aham. existiam. Então, saía algum edital assim muito bombástico, eu ia naquele. E eu acho que eu devia ter focado, por exemplo, na minha área Uhum. e ter estudado assim, fielmente tudo, tudo da contabilidade para ficar especialista naquilo e nas matérias básicas. E eu acabei pipocando, daí Receita Federal, daí legislação tributária, depois nunca mais usei. Ahn, algumas coisas, sabe, de TI que caíram naquele concurso. Aquele concurso foi um absurdo, assim, de matérias de fluência em dados, ninguém nem sabia o que que era aquilo e colocaram aquilo no edital. Tira o foco. E eu me dediquei para essas coisas que essas realmente eu acho que não me serviram muito. Também acontece disso, né? Muita Sim. coisa tu consegue acumular no teu conhecimento, mas tem algumas coisas inúteis ali que eu poderia não ter perdido tempo e poderia ter focado numa área só, mas eu também não sabia que área eu ia focar. Eu não tinha esse conhecimento, então eu também não posso me martirizar porque eu fiz o que estava ao meu Uhum. alcance, É, eu não tinha muita informação, né? Não tem ninguém na minha família do mundo dos concursos, não tem ninguém, não tenho amigos, então era o que eu tinha de informação vindo de fora, eu ia fazendo o que dava. A tentativa e erro faz parte do processo também, né? Faz parte do processo, pelo menos eu tenho história para contar. Exatamente. Deixa a história melhor no final das contas. Isso. não, essa coisa de sair fazendo concurso para todo lado, assim, eu acho também que é uma dessas coisas que todo mundo, ou quase todo mundo, passa em algum É. momento, assim, né? Porque a gente, primeiro, quando tá começando, nunca parou para pensar muito sobre concurso, assim, de uma forma geral. Então, pensar em, tipo, uma estratégia, não é uma possibilidade, sabe? Pensar em termos de estratégia, assim, ó, não, se eu estudar só para esses aqui, eu vou acumular conhecimento e chega uma hora que não tem mais o que aprender, sabe? Aí. Então, Fora, no começo é muito difícil da gente ter isso em mente, ainda mais se a gente não tiver, por exemplo, como foi o seu caso, como foi o meu caso, não tiver alguém que já tenha trilhado esse caminho ali, né, para dar esse norte. fora que o senso comum fala outra coisa pra gente, né? Quando alguém sabe que você está estudando para concurso, fala assim, que nem por exemplo, foi meu caso. Ah, saiu o concurso da Cada Moeda, vai lá fazer. Aí saiu o concurso do TJ, vai lá fazer, do Banco do Brasil. Aí tu fica igual barata tonta, indo de um lado pro outro ali. É E um isso aí. concurso não tem nada a ver com o outro. É isso. Dificilmente alguém que está no início não passa pela situação de concurseiro metralhadora, né? Por um E se motivo ou por ficar outro, né? É isso toda aí. hora pegando um edital do zero, aí sim, aí nunca vai acontecer, né? Aí Porque não passa. não passa. É, e aí, Bruna, só pra gente finalizar com chave de ouro, você que assim passou, viveu isso tudo na pele, né? A rotina corrida que a gente conversou, tempo limitado ali, mãe, dona de casa, trabalhando só 3 horas por dia no máximo, né? Se você tivesse que hoje, com o que você já acumulou tanto de experiência quanto de conhecimento, se você tivesse que hoje com a sua cabeça de hoje, olhar para Bruna
lá do comecinho da caminhada, ou para alguém que está começando a jornada agora, né, que tenha uma vida parecida ou dificuldades parecidas aí, cheia de responsabilidade, né, que tá nessa coisa de achar que não é para mim. O que que você falaria para você mesma lá do começo, ou para alguém que tá começando, mas que tem dificuldades aí parecidas? Eu falaria que para não se deixar levar por informações assim muito de Instagram, não seguir assim coisa demais que enche a nossa cabeça e deixam a gente deprimido, né? Uhum. E é importante também ter aquela coisa da atividade física, se puder fazer uma terapia, fazer, porque a gente acaba se sabotando no meio do caminho, porque acha que não é capaz. E, na verdade, o que eu digo quando dizem, mas é que tu é muito inteligente, tu é muito. Eu digo, não, eu sou dedicada. Eu fui dedicada, eu dediquei, eu coloquei como meta e eu cumpri. Porque quando eu pensava assim, poxa vida, se eu tiver que sair do banco, onde é que eu vou trabalhar, né? Eu não vou receber o que eu recebo no banco numa empresa, eu vou trabalhar muito mais. Uhum. Então eu não me via com alternativa, porque eu também pensava, não tenho nenhuma habilidade, né? Não tenho nenhuma habilidade manual que eu possa fazer, não sou uma empreendedora, não sou expert em nada. Eu não tenho muita alternativa. Ou eu fico no banco, que eu sou seletista, mas concursada, ou eu passo num concurso de nível melhor e corro atrás disso. Porque o que eu sei fazer é estudar. Isso eu sei, porque eu sempre fui bem dedicada. Então eu me agarrei nisso. O que eu sei fazer é isso, só que a gente não pode deixar a autossabotagem minar a nossa cabeça. Isso Sim. acho que é o mais importante de tudo, porque ah, tu vai ter que dedicar um tempo da tua vida, alguns anos, provavelmente, difícil alguém passar num primeiro ano, né? Uhum. Então, durante anos é difícil tu te manter motivado o tempo É. todo, né? Ninguém consegue. E a gente começa a se questionar: será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Ainda mais começa a fazer provas e ver que aquilo realmente não é brincadeira. Uhum. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, para mim mesma, eu diria: não deixa a tua mente te sabotar, tu é capaz, não é impossível, é só manter a tua cabeça no estudo, daquele jeito saudável, né? Vivendo a tua vida, fazendo o que tu precisa fazer, reservando aquelas horas do dia para estudar, que vai dar certo. Chega uma hora que vai dar certo. Pô, Bruno, ó, isso é muito legal. E assim, de verdade, eu quero agradecer o tempo que você dedicou pra gente aqui mesmo, porque assim, a Imagina. sua história, ela é muito legal mesmo, porque você tem diversas dificuldades que pessoas que mandam mensagem pra gente diariamente, elas têm também. Aí muita gente fica pensando, mas poxa, eu não vou conseguir porque eu tenho dificuldade X, Y, Z. E o pessoal fica muito nessa pensando que precisa realmente se matar para conseguir Uhum. estudar. E todo esse relato que você deu aqui mostra, primeiro, que é possível ainda que você tenha uma rotina corrida, como a sua, por exemplo, com sendo mãe, tendo que trabalhar, sabe, com pouco tempo, e ainda assim manter ali uma rotina saudável de estudo que você consiga manter no longo prazo. Você não precisa ter aquela pressa de, não, preciso passar em 6 meses. Porque muita gente boa acaba desistindo por causa disso. Assim, eu tenho certeza absoluta que esse tempo que a gente conversou aqui vai inspirar muita gente, e vai fazer com que muita gente não desista. Eu tenho certeza absoluta disso, porque assim, todo dia a gente recebe mensagem e às vezes agora, então, quando a pessoa mandar uma mensagem pra gente, eu vou mandar esse vídeo aqui para a pessoa poder até olhar e conseguir se inspirar também em você, porque a sua história ela é muito legal e assim, de verdade, eu fico muito feliz de você estar conversando aqui com a gente, porque muita gente manda mensagem pra gente, conversa e tal, e assim, você era uma das pessoas que a gente mais torcia aqui pra gente receber essa mensagem que a gente recebeu aqui
com a sua aprovação. Então, Eu sou muito grata a vocês, porque vocês são muito solícitos e queridos e sempre responderam toda a sinceridade e abraçam a pessoa, né, que está ali precisando de ajuda. E é muito legal isso. Vocês são nota 10 assim, foram uma parte muito importante da minha caminhada. E o prazer é meu de estar aqui. Quando a gente está nesse mundo de concursos, a gente faz questão de falar sobre isso, né? Não é uma coisa maçante, chata, vai passar anos e eu vou continuar gostando muito. E se alguém me pedir opinião e o que que eu faço, eu monto até um plano de estudos para ti, não tem problema, porque isso é muito legal, é muito Passa a fazer inspirador. parte da gente, né? Não tem como. Faz aham, parte da gente, faz parte agora, faz parte da minha vida, sabe? Isso que eu passei. Então, Não, eu agradeço e é muito a muito você. legal porque assim, você é a mãe, você vai saber o que eu tô falando. É, depois de um tempo, a gente conversa com o pessoal e a gente, né, passa as coisas que a gente viveu, a gente passa as nossas dificuldades e tal. Mas assim, eu acho que a gente conversa tanto e com tanta gente que às vezes a gente pode soar como o pai ou a mãe que, tipo assim. Você pode falar uma coisa e alguém de fora falar exatamente a mesma coisa, sabe? Mas por algum motivo, quando alguém de fora fala, faz mais sentido, né? Então, Exato. assim, para todos os nossos filhos aí, que às vezes a gente fala e tem um pouco mais de dificuldade no sentido, assim, de achar que ou a gente é gênio ou a gente tem, sabe, alguma capacidade que a pessoa eventualmente não tem. Então, mais do que nunca é bom conversar com mais uma pessoa que também teve dificuldade, que também conseguiu superar, conseguiu contornar, e mais uma pessoa que também vai servir, com certeza, isso daí que o Júnior falou, eu assino embaixo completamente. Mais uma pessoa que vai servir como testemunho para outras pessoas, né, olharem e pensarem, cara, não, assim, possível é, sabe? Tipo, eu posso até, sei lá, eventualmente deixar isso pra lá, ou sei lá, ou seguir outro rumo, mas assim, eu não posso mais dizer que não é possível, né? Isso mesmo. Então, assim, cara, de verdade, te agradecer muito, agradecer você, primeiro por ter, né, separado parte do seu dia para estar aqui com a gente, isso mas aí. agradecer demais por você ter feito esse contato com a gente. Isso a gente já falou algumas vezes no sentido de que não é exagero, não é expressão, não é forma de falar. Tipo, a gente recebe mensagem desse tipo e, e assim, é muito engraçado como esse tipo de mensagem tem o poder de mudar o dia da gente e às vezes até a semana da gente, sabe? Quantas vezes eu já me peguei num dia péssimo e aí o Júnior tira um print desse e me manda, e aí, sabe, parece que dá realmente aquela virada. É um negócio, é uma satisfação que é um pagamento em si só. Então, obrigado também por ter dado esse retorno pra gente, ter dividido com a gente essa alegria. De Jamais eu verdade. deixaria de avisar vocês porque vocês estavam na minha lista. Eu tinha uma lista de pessoas que eu ia avisar quando eu fosse nomeada e vocês estavam lá. Não, tem que avisar eles, com certeza. Imagina, me ajudaram tanto e eles vão ficar muito felizes. Eu sabia que vocês iam ficar muito felizes por mim. E é muito legal a humildade de vocês, né? De vocês já são concursados e ainda, claro, ainda estudam, né? Acho que vocês ainda estudam para concurso, mas já tem o trabalho de vocês e ainda estão ajudando outras pessoas. E a história de vocês também é muito legal, muito bonita, de serem os alunos zebra, né? Os alunos Sim. que nunca iam dar certo. E olha aí onde é que estão. Então, eu agradeço muito vocês mesmo, assim, de coração, e quero continuar mantendo contato com vocês. Ah, com E certeza. quando tiver outras pessoas que passarem, eu quero assistir também a entrevista que vocês vão fazer, porque esse mundo, assim, é muito legal, principalmente quando a gente já
conseguiu uma aprovação, é muito legal olhar para trás e ver como é Aham. que foi a jornada. Aí Não, você vai inspirar muita gente ainda aí, inclusive sua filha também, seus filhos, tipo, porque Verdade. isso passa. Ó, Uhum. e vou deixar registrado aqui, né? Porque assim, É. lá em 2023 eu já tinha. Depois a gente vai dar um jeito de cortar e incluir isso na edição. Lá em 2023 eu já tinha falado, olha, um dia ela vai voltar aqui para poder conversar com a gente falando o que passou. Para ratificar aqui e deixar bem claro, né, para Bruna e para todo mundo que eventualmente possa ser o vídeo, possa estar vendo o vídeo, não só ela tá no páreo, como eu me arriscaria a dizer, se tudo continuar como tá, eu tenho certeza que um dia ela vai voltar e a gente vai ter a oportunidade de gravar um vídeo confirmando isso que eu tô falando agora. Baseado na força de vontade que ela tá demonstrando, apesar das dificuldades, isso é um indicativo muito forte de que ela vai conseguir na primeira oportunidade e dificilmente ela vai deixar alguma coisa que cruzar o caminho dela parar essa trajetória. Né? Isso foi um registro que eu fiz lá em 2000 e agora eu vou fazer outro. Pode ter certeza que no futuro vai ter alguém que vai falar, poxa, eu vi aquela entrevista com a Bruna e, cara, aquilo ali me deu um gás, sabe? Que era o que eu precisava naquele momento. Tem Já tô certeza fazendo esse absoluta. registro aqui Legal. É. pra lá na frente eu voltar e falar, ó, tá vendo? Ó, tá lá. Aquela Ai, que legal. conversa foi o que deu esse segundo impulso na vida de outra pessoa. Pode ter certeza. Tomara, tomara. Se inspirar uma pessoa, já tô Já vale a feliz. pena. Ah, eu tenho certeza. Então acho que é isso, pessoal. Agradecer de novo a Bruna mais uma Muito vez, obrigado. né? Obrigada, eu. Pô, é maravilhoso estar conversando com mais uma pessoa vitoriosa que de alguma maneira a gente teve uma pontinha ali, então é recompensador demais. Pessoal, para todo mundo que ficou com a gente aqui no papo, de verdade, como sempre, muito, muito, muito obrigado de coração mesmo. Então é isso. Um abraço, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo. Valeu.